Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar o STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os limites da confiabilidade do reconhecimento de pessoas como meio de prova. A sexta turma do STJ tem reforçado o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado na fase policial, sem a observância das formalidades legais, não pode por si só sustentar uma condenação criminal. A Corte também tem chamado a atenção para os riscos de contaminação da prova testemunhal, a formação de falsas memórias e a necessidade de existência de provas independentes de autoria. Além disso, o tribunal vem reafirmando a aplicação do princípio in dubio pro reo nos casos em que o conjunto probatório se mostra frágil ou inconsistente, destacando o papel do devido processo legal na proteção contra condenações injustas. E para entender melhor essa jurisprudência, como ela vem se consolidando aqui no STJ, quais os fundamentos jurídicos e os impactos práticos desse entendimento para as investigações, processos criminais e atuação de juízes, promotores e advogados, eu converso agora com o advogado especialista em direito penal, Eduardo Pena. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Doutor, começa explicando então para quem nos ouve como que a jurisprudência do STJ tem tratado aí o valor das provas, do reconhecimento fotográfico realizado aí na fase policial. Bom, Tiago, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial possui um valor probatório extremamente frágil e relativo. Isso é uma questão importante. A Corte, ao considerar um ato de investigação preliminar, que não pode, por si só, nesse sentido, fundamentar uma condenação criminal. As jurisprudências mais recentes estabeleceu que o reconhecimento fotográfico serve apenas para uma prova inicial e deve ser obrigatoriamente ser seguida e ratificada, se possível, por um reconhecimento presencial em juízo, observando-se todas as formalidades legais, como contraditório, ampla defesa, o due process of law. Ele não pode ser considerado uma prova válida para sustentar autorias delitivas no processo penal. Doutor Eduardo, e quais são os principais riscos jurídicos associados aí ao reconhecimento de suspeitos sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código Penal? Então, o principal risco jurídico é a elevada probabilidade de erro judiciário e a condenação de inocentes, neste caso. O STJ tem alertado que a inobservância das formalidades previstas lá do artigo 226 do Código de Processo Penal, como a descrição prévia de suspeito pela vítima ou testemunha, a apresentação de suspeito ao lado um do outro, de pessoas com características semelhantes, compromete a confiabilidade da prova. A ausência desses cuidados transforma o reconhecimento em um procedimento altamente sugestivo, que pode induzir a vítima a apontar um suspeito com base em falsas memórias. Juridicamente, o descumprimento do rito, podemos dizer, do artigo 226 do Código de Processo Penal, acarreta a nulidade do ato de reconhecimento. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, que nós utilizamos lá do direito norte-americano, essa nulidade pode contaminar todas as demais provas que delas derivarem, tornando todo o conjunto probatório imprescindível para a fundamentação de uma condenação. Doutor Eduardo, e de que forma o STJ avalia essa confiabilidade do reconhecimento judicial quando ele é precedido aí por um reconhecimento policial feito de forma irregular? Então, o STJ entende que um reconhecimento policial irregular contamina e esvazia a confiabilidade do reconhecimento judicial posterior. A Corte considera o reconhecimento uma prova irrepetível. Uma vez que a memória da testemunha ou da vítima foi exposta a um procedimento falho na fase policial, como a exibição de uma única fotografia, práticas de conhecimento como show-up, a sua capacidade de realizar um reconhecimento isento em juízo fica comprometido.
exatamente por causa da questão dessa memória falha. No julgamento, até do tema 1258, afirmou-se a tese que um reconhecimento inicial falho ou viciado tem o potencial de contaminar as memórias de reconhecer, esvaziando a certeza do procedimento realizado posteriormente. Mesmo que este novo procedimento atente a ditames dos artigos 226 do Código de Processo Penal, a vítima, em vez de reconhecer o autor, isso aqui é uma questão importante, do crime, passa a reconhecer pessoas da fotografia que lhe foi mostradas anteriormente. Vamos falar um pouco mais, doutor Eduardo, dessa noção dessas falsas memórias que a gente tem batido bem na tecla aí, né? Ela tem ganhado espaço, então, nessas decisões aqui do STJ, né? Como que esse conceito de falsas memórias influencia nessa análise da prova testemunhal? Você falou aí, mostrar a foto de um suspeito já acaba induzindo a pessoa a não lembrar do que ela viu, mas sim dessa última foto. Queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso. Sim, esse conceito de falsas memórias tem ganhado notável espaço relevante nas decisões do STJ. A Corte tem se apoiado em estudos da psicologia do testemunho para reconhecer que a memória humana não funciona como uma gravação de vídeo, mas sim como um processo reconstrutivo sujeito a falha, distorções, sugestões incertas. Fatores como estresse do evento criminoso e a forma como as perguntas são feitas podem criar memórias que não correspondem à realidade dos fatos. E isso, Tiago, já aconteceu várias vezes em acompanhamento meu em delegacia, até mesmo no tribunal do júri. Importante também que essas noções influenciam, né, a análise da prova testemunhal ao fazer com que os ministros avaliem com maior critério os depoimentos e reconhecimentos, especialmente quando constitui uma única prova de autoria. Então, se só tem o reconhecimento como uma única prova de autoria, os ministros têm tido aí um critério maior a analisar essas provas. Em caso de fragilidade probatória, também o STJ, né, tem ressaltado que a possibilidade de falsas memórias induzidas por procedimentos investigatórios inadequados reforçam a necessidade da absorção, com base no princípio do indúbio pro réu. E é possível sustentar, então, uma condenação criminal apenas com base no reconhecimento fotográfico? O que diz a jurisprudência atual da Corte? A jurisprudência atual é pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que uma condenação criminal não pode sustentar exclusivamente com base em um reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo, porque nós temos lá, né, o procedimento pré-processual, que é o inquérito policial, e depois essa confirmação na instrução criminal. O reconhecimento, para ser válido, deve ser corroborado com outras provas independentes produzidas sobre o crivo do contraditório para a defesa. E ainda, o STJ tem absolvido réus em diversos casos em que a condenação baseou unicamente no conhecimento fotográfico, especialmente quando realizada em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. A Corte entende que, isoladamente, essas provas é insuficiente para gerar uma certeza necessária para um decreto condenatório. Qual que é a importância, então, de se ter provas independentes, né, de autoria para a validade de uma condenação penal? A existência de provas independentes de autoria é de importância fundamental para a validade de uma condenação penal. Segundo o próprio STJ, provas independentes são aquelas que não guardam relação ou causa efeitos com o ato do reconhecimento viciado, que nós estamos falando dos procedimentos que têm vícios. Podem incluir, por exemplo, a apreciação de objetos do crime em poder dos suspeitos, laudos periciais, registro de câmeras de segurança que não dependem da interpretação nem da vítima e nem mesmo das testemunhas, ou depoimentos de testemunhas que não participaram do reconhecimento. E aí, quando o reconhecimento é a única prova, a sua fragilidade contamina todo o processo. No entanto, se houver outras fontes de provas autônomas robustas que apontem para a mesma autoria, a condenação pode ser mantida, mesmo que o reconhecimento seja considerado inválido.
e isso confirmado na presença do juiz com contraditório para a defesa. Uma das teses fixadas lá do tema 1258 estabelece exatamente que pode-se convencer da autoria a partir do exame de provas ou evidências independentes, que seria o quê? O reconhecimento facial ou de próprias fotografias num inquérito policial. Doutor Eduardo, e como que o princípio in dubio pro réu, então, vem sendo aplicado aí pelos tribunais em casos de fragilidade de provas? O princípio do in dubio pro réu, ou na dúvida, né, a favor do réu, tem sido aplicado de forma consistente pelo STJ. Em casos que envolvem fragilidade probatória, especialmente em matéria de reconhecimento de pessoas, quando as provas se resumem a um conhecimento fotográfico falho, e não corroboram, né, com outros elementos, a Corte entende que há uma dúvida razoável sobre a autoria do delito. Nesse cenário, o STJ determina a absolvição do réu, reafirmando que o ônus da prova é integralmente da acusação, que seria do próprio Ministério Público, e que uma condenação exige um juízo de certeza, não de dúvidas. É incompatível com um conjunto probatório tão frágil. A aplicação do in dubio pro réu funciona como uma garantia fundamental para evitar condenações injustas baseando em provas precárias. E aqui, Tiago, eu queria trazer um instituto que iniciou nos Estados Unidos, que é o Instituto Inocente, ou Innocent Project. Ele foi criado exatamente para isso, para tentar refazer alguns processos, algumas revisões onde havia pessoas que ali confirmavam que realmente era inocente. Nos Estados Unidos, veio a público, não me lembro se foi em 2019 ou 2018, mas o próprio Estados Unidos, com tanta tecnologia, né, com uma tradição em investigação, ela veio a público e disse, olha, nós durante 20 anos, nós condenamos, nós mandamos para o corredor da morte várias pessoas inocentes. E no Brasil, desde 2016, esse instituto fez uma parceria com a Universidade de São Paulo para realizar esses procedimentos de processos de revisão aqui no Brasil. E uma das questões mais importantes que foi notada no decorrer dos anos, dessas várias absolvições, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi exatamente isso, essa memória falsa. Esse procedimento de forma errônea, aonde é colocado somente uma pessoa, e também nós temos a questão do racismo. E aí, a partir daquele momento, a maioria das vítimas começam a construir o seu próprio agressor, levando a condenações de pessoas inocentes. O descumprimento, então, do artigo 226 do Código de Processo Penal, ele gera nulidade automática do reconhecimento ou deve ser analisado aí em conjunto com o resto das provas? Bom, o entendimento atual do STJ é que o descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal gera nulidade de ato de reconhecimento em si. A Corte superou, e isso é importante, a antiga posição que tinha do artigo, que dizia, mera recomendações. Hoje, né, atualmente, as regras são consideradas de observância obrigatória do próprio artigo. No entanto, a nulidade do reconhecimento não leva automaticamente à nulidade do processo ou absolvição do réu. O ato nulo deve ser desconsiderado. O juiz deve, então, analisar se o restante do conjunto probatório, expurgado do reconhecimento viciado, contém provas independentes e suficientes para sustentar uma condenação. Se não houver tais provas, a absolvição se impõe. E aí a questão é importante. Se houver, né, a condenação pode ser o quê? Mantida nesses casos. De que maneira o STJ, então, tem buscado aí equilibrar essa necessidade de repressão penal com as garantias também do devido processo legal em casos envolvendo reconhecimento de pessoas? O STJ busca esse equilíbrio ao estabelecer um padrão probatório mais rigoroso para o reconhecimento de pessoas, sem, contudo, inviabilizar a persecução penal. Ao exigir observâncias descritas lá do artigo 226 do Código de Processo Penal, a Corte não pretende dificultar a atividade policial, mas sim qualificá-la. Esse é um ponto importante. Depois, ao fazer isso, o STJ reforça que a busca
pela verdade real no processo penal não pode ocorrer a qualquer custo, atropelando direitos e garantias fundamentais. A repressão do crime deve ser eficaz e objetiva, mas sempre dentro dos limites impostos pelo devido processo legal e até mesmo pelo due process of law. E aqui eu quero fazer um ressalva, até mesmo em sala de aula, quando eu vou falar isso com os alunos, nós temos um princípio muito importante no Código de Processo Penal, que é a verdade real. E esse princípio é simples. Ele diz, olha, que tudo que está no processo deve ser verdadeiro. Mas eu, como professor, eu sempre faço essa crítica. Infelizmente, por falta de procedimento, até mesmo, aqui não estou criticando a Força de Segurança Pública, em alguns estados, algum município, não tem homem suficiente, não tem equipamento necessário, acabam condenando pessoas inocentes. Aí eu trago que, em vez da verdade real, nós temos a verdade satisfatória. Vamos condenar Joãozinho e vamos condenar Antônio para satisfazer os anseios de quê? Da nossa sociedade. E para a gente fechar aqui, doutor Eduardo, quais são então as práticas investigativas que a gente pode tirar aí dessa jurisprudência do STJ para evitar condenações baseadas em provas ilegais? Bom, a jurisprudência do STJ aponta uma série, de boas práticas investigativas que visam fortalecer o conjunto probatório e reduzir a dependência de provas subjetivas, como o reconhecimento. Aqui nós podemos dizer algumas, as principais são, eu posso até elencar aqui, seria o cumprimento rigoroso do artigo 226 do Código de Processo Penal, que seria a realização, reconhecimento presencial sempre que possível, com prévia descrição do suspeito e a sua apresentação ao lado de outras pessoas semelhantes. Segundo, evitar o show-up, jamais apresentar uma única fotografia, um único suspeito para reconhecimento, pois essa prática altamente indutiva, exatamente pela memória falha, documentação do procedimento, e aqui essa documentação eu faço uma questão específica, registrar em vídeo, sempre que possível, o procedimento de reconhecimento, para permitir a aferição, posteriormente, de uma legalidade e a confiabilidade desse procedimento. Também, busca ativa por provas independentes, que seria o quê? Não se contentar com o reconhecimento como uma única prova, investir em outras diligências, como busca por impressões digitais, análise de imagem de câmeras, de segurança, realizadas por peritos, garantindo aí não a quebra, que seria da persecução penal da prova, quebra de sigilo telefônico ou telemático, coleta de provas e depoimento e outras provas necessárias que conseguiriam, se a pessoa for culpada, levar até uma condenação. E por último, podemos dizer também cuidados com a memória da testemunha, adotar procedimentos de entrevista que minimizem o risco de contaminação da memória, evitando perguntas, inclusive perguntas subjetivas. O principal diretrizes é tratar o reconhecimento de pessoas como que ela é um meio de prova falível, que isso é uma questão importante, que deve ser tratada com um extremo cuidado e sempre corroborando por outros elementos, para que se possa elencar uma verdadeira justiça, nesse caso, no processo penal. Doutor Eduardo Pena, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço, Thiago. Estaremos aqui sempre à disposição. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.